Bom, nós tivemos ontem uma grande e abrangente reflexão do Tércio e hoje uma análise extremamente instigante que nos fez o amigo ministro Toffoli sobre, enfim, o problema contemporâneo e as realidades, os fatos do poder que explicam por que nós estamos discutindo esse assunto e vendo como ele é problemático. Eu vou fazer uma exposição que não corresponde bem nem a uma exposição, nem a outra, que são tópicos, fragmentos de uma reflexão que pode ser útil para o debate. Então, a primeira observação vem de uma colocação do Aron, que diz que há uma dicotomia que não é excludente entre política-realidade e política-conhecimento. A percepção da realidade afeta a realidade por conta da relação entre o sujeito que conhece e aquilo que é por ele conhecido. E há um componente estimativo na avaliação do sujeito que conhece a matéria da realidade humana e, muito especialmente, a realidade política. Para dar um exemplo, o medo é um tema importante que aguça o sentimento de exclusão sociopolítica, é um fator que propicia a intolerância, a xenofobia, os nacionalismos excludentes e que torna difícil o diálogo com os outros. Naturalmente, é um dos desafios da democracia no mundo contemporâneo que o Brasil repercute. No âmbito internacional também existe uma forte geografia das paixões que amortece o papel da razão. A agenda identitária, por exemplo, é uma parte grande disso. A lógica do Brexit só se explica não pela razão, mas pela lógica identitária. Bom, então essa seria a primeira observação. A segunda observação. A democracia, como diz o Bobbio, é o exercício em público do poder comum. É o modo pelo qual os governados podem controlar a ação dos governantes, contendo a sua propensão à mentira e aos segredos, aquilo que se armazena nas arcas do Estado, nas arcana imperii. Não? Mas, naturalmente, existe, como o Tércio lembrou, toda a reflexão do Canetti, que é da essência do poder o segredo. Eu chegarei lá. Agora, é claro que a passagem do súdito para o cidadão, que é o tema da extensão da cidadania, que o Toffoli destacou quando falou na ampliação do eleitorado no Brasil, é o que, em tese, permite a possibilidade de que o cidadão exerça um controle sobre a ação dos governantes. Não? É o que Kant chama, não digo que isso aqui é tão generalizado, o uso público da razão. Então, o uso público da razão requer tanto a liberdade dos modernos quanto a liberdade dos antigos, que são um componente do tema da liberdade de pensamento e de discussão. Do ponto de vista da liberdade dos modernos, a de não ser molestado pelo Estado e pelos outros por conta das suas opiniões e a sua maneira de ser. E quanto à dimensão da liberdade dos antigos, o de poder expressar publicamente ideias e pontos de vista que dizem respeito à vida individual e coletiva. Não. Vocês não dizerem que eu só cito Kant, o tema do gênero, não? Por exemplo, é algo que aparece tanto na dimensão de liberdade dos antigos e liberdade dos modernos, não? O desafio da construção do espaço público numa sociedade de massas é um dos dados do papel da imprensa. Se tornou mais complexo na era digital. Então, aí vale-me também de uma reflexão do Aron. A técnica não faz a história,
mas muda as condições no âmbito das quais os homens a fazem. A terceira observação é um pouco o tema do jornalismo na leitura que faz o Dines, não num livro clássico. Então, diz ele, o jornalismo é a busca das circunstâncias, opera sob a pressão do tempo, que é o tempo que tem esse papel tão grande, ordena a novidade e exerce duas funções. A de comunicação, do latim communis, comunicare, tornar comum, compartilhável, e informação, também do latim, no sentido de informar, dar forma, organizada. Eu só faço etimologia de latim porque do grego a Dona Meire vai ajudar vocês a poderem lidar com esse grande desafio. Bom, diz o Dines, comunicação e informação é mensagem organizada, periodicamente sistematizada no tempo. E ele distingue o jornalismo investigativo dos fatos e circunstâncias e lembra que o jornal é controvérsia, não? E o jornalismo interpretativo, que é a análise das causas e origens dos fatos. O jornalismo, como quarto poder, ao exercer, e com isso entra na quinta observação, o controle crítico sobre os três poderes, é essa história do tempo, não? Agora, a imprensa, o rádio, a televisão operam no tempo online dos eventos e das circunstâncias. Perguntaram uma vez ao Macmillan, que era o primeiro-ministro britânico, eles, o que o senhor acha mais importante que a gente leve em conta na vida política? Não? E ele respondeu, events, my boy. Não? Os eventos. Não? E são eles que, enfim, nos impelem à reflexão. Agora, o tempo da mídia, como o tempo da justiça, como o tempo do direito, como o tempo da pesquisa, como o tempo do investimento, são tempos distintos e não necessariamente sincrônicos. O tempo da política, em princípio, tem como uma das notas o calendário eleitoral mencionado. O tempo do investimento leva mais. Você precisa avaliar, você precisa fazer um projeto, precisa ver se ele se sustenta, e assim sucessivamente. O tempo das pesquisas e da investigação também é um tempo mais lento. Não? Na minha experiência, no período em que presidia a FAPESP, era sempre uma discussão com o Poder Executivo. Eu quero resultados, eu também quero resultados. Só que o resultado de uma pesquisa, para ela poder se tornar efetiva, é mais lento. Não tem como, porque não aperta um botão e sai do outro lado. Por isso que você precisa, que é o caso da FAPESP, não apenas os recursos de balcão, de prazo mais curto de bolsas, mas projetos maiores, como os temáticos, os CEPIDs, que têm um horizonte de tempo. Agora, não é este o tempo da mídia. Agora, como foi aqui mencionado, o tempo da mídia tradicional é um tempo rápido, mas tem responsáveis, que, em princípio, se dedicam à qualidade daquilo que é informado e comunicado. Por exemplo, a elaboração da pauta. Não? O jornal, quando elabora uma pauta, ele organiza a informação. O redator-chefe do jornal, que fecha a sua edição diariamente, organiza isso 24 horas. Um dia, um outro dia, outro dia. E a pauta do jornal é uma organização dessa informação. O mesmo ocorre nas revistas semanais, na âncora dos noticiários da rádio e da televisão. E não é o que ocorre nas mídias sociais da era digital, que dão em rede voz instantânea. Não, o Joaquim e eu vimos uma bela exposição feita pelo presidente Sanguinetti, que, falando sobre isso, diz o seguinte,
esta voz instantânea que as mídias novas oferecem na era digital era o que se chamava a voz das ruas. Não? A rua. Não? O que diz a rua? Não? Enfim, a rua era, numa análise política tradicional, ou, enfim, em geral, o que pensa a rua? Ou seja, o que pensam os outros? Não? É uma relação diferente da relação entre a praça e o palácio. Não? Aí a relação entre a praça e o palácio é, normalmente, ou a de aplauso ou a de contestação total. Mas a rua é diferente. Ela é uma voz que impacta, ela não é uma voz organizada, ela é desultória, não vai para cá e vai para lá, por conta dos ventos da sensibilidade, e também porque não existe uma rua, mas várias ruas, numa sociedade pluralista, diversificada e heterogênea, que foi o que você lembrou ao dizer, ao destacar o tema da pluralidade como um componente que eu aproveito para dizer a rua também é plural. A praça, às vezes, não é. E a praça não. A praça, justamente, quando a praça se volta contra o palácio ou a favor do palácio, ela é uma voz ou uma manifestação mais organizada. Mas a rua não. A rua é pluralista. É plural. Pluralista, eu não diria que ela é necessariamente, porque ela tende a ser ideológica, ela provavelmente é menos irracional que o mito, ela é menos definida do que a teoria e ela talvez seja menos pretensiosa do que o ideal, porque ela está movida pela emoção de um ideal, não claramente definida. Ela não é analítica interpretativa, em função da lógica da sua extensão. Ela é curta. E da emoção e dos impulsos no calor da hora. E ela favorece espaço para fake news, tanto para notícia falsa como para notícia fraudulenta. A falsa, porque você está impelido a disputar esse espaço, então você não checa a informação, e, evidentemente, a fraudulenta, com a intenção de participação da luta política. Agora, a mídia tradicional tem checks and balances internos. Não? Ela tem o ombudsman, ela tem a crítica da mídia, ela tem o espaço da carta aos leitores, ou a carta do leitor, que sempre dá ao leitor a oportunidade de colocar uma retificação da informação. E ela tem os critérios e exigências dos manuais de redação. Os manuais de redação, enfim, procuram estipular quais são os critérios adequados pelos quais o jornalismo deve operar. Agora, como diz o nosso amigo Eugênio Butti, os fatos não são amigos, não são acolhedores, não são espelho. Os fatos são da ordem do que difere. Citação do seu último livro, que eu acho extremamente precisa. Na perspectiva do jornalismo, esta é a regra do jogo, para usar o título do livro do Cláudio Abramo. E o seu papel crítico de quarto poder. Mas aí cabe essa discussão sobre como é que eu qualifico este poder, não? Que é um ponto forte da sua exposição. Agora, quando, em princípio, o quarto poder atua com boa fé, objetiva e subjetiva, o que nem sempre acontece, ela obedece, em princípio, ao ideal do bom governo. Não? Por quê? Porque a matéria bruta, não, a grossa matéria, como dizia o Bobbio, da governança efetiva, está sempre
aquém do ideal do bom governo, né? A relação entre ser e dever ser. Não? Então, em tese, a mídia, como quarto poder, aponta continuamente este ato entre o que se faz e o que é desejável para um bom governo. E ela, além do que, propicia conhecimento, feedback, e atende à percepção do valor epistemológico do trial and error. Não? Enfim, ela te informa e isso aqui permite, enfim, um método de ir aprimorando as coisas. Bom, não posso deixar de mencionar, ainda que será objeto de muita discussão, o tema do escândalo. Não. A origem da palavra, não vou entrar nisso porque tem grego e tem latim, então, senão a Mary vai dizer que eu estou inadequadamente entrando na área dela. Mas a acepção originária é de tropeço, de obstáculo, não? E a acepção contemporânea é a percepção de que o escândalo resulta de ações e eventos que implicam a transgressão de valores. É o tropeço, é a queda que afeta a reputação de integridade dos que nele estão envolvidos. No campo da política, é da natureza do exercício do poder buscar, ao mesmo tempo, a visibilidade e a invisibilidade. Aqui estou voltando ao tema do Canetti. A visibilidade do aparecer, para atrair atenção, para se impor, para seduzir, não? E a invisibilidade do ocultar-se para dominar, valendo-se do segredo e, muitas vezes, da mentira, não? Além de verdade política, citado pelo ministro Toffoli, da Hannah Arendt, ela tem um outro texto sobre os papéis do Pentágono que se chama Lying in Politics. Não? É muito interessante, porque você usa o gerúndio, não é o enfim, mentindo na política. Não? No Estado democrático de direito, caracterizado por normas que estipulam o procedimento devido na aquisição e no exercício do poder, e na qual prevalece a liberdade dos meios de comunicação, os escândalos políticos são uma das facetas da dimensão mediática da vida política contemporânea. Não? É um tropeço entra no espaço público, o espaço público é um espaço onde existe esta dimensão mediática do poder. O valor desses procedimentos estrutura a agenda da opinião pública e influencia as ações e intervenções da vida política quando divulgadas pela mídia. Não? Num livro que eu li há muito tempo, mas que eu gostei muito, de um inglês, John Thompson, sobre escândalos, ele elenca vários tipos de escândalo, não? Mas dois eu vou mencionar. Escândalos da corrupção, que são os que revelam a associação ilícita entre o dinheiro e o poder. Não? É o grande tema do Mensalão, é o grande tema do Lava Jato, que, naturalmente, o judiciário exerceu um papel fundamental e a imprensa repercutiu. Existem também escândalos do poder, que são o uso de procedimento legalmente indevidos num Estado de direito para a aquisição do poder e para a sua manutenção no exercício do poder. Fraude eleitoral é um exemplo bastante óbvio. Não? Essa discussão do que está acontecendo na Bolívia é um exemplo típico. Toda a problemática da Venezuela política passa também pela análise de quanto de fraude houve nos processos eleitorais naquele país. Abuso de poder, por exemplo, obstrução de justiça.
tentativa de censura e intimidação. Para ficar no âmbito da política comparada, já que nós estamos gravando, o Trump é um exemplo óbvio disso, porque é claro que ele está obstruindo a justiça e é claro que o início da investigação do impeachment, que foi recentemente autorizado, é parte de uma tentativa de ocultar um fato que parece cada vez mais significativo. Pois bem, para não dizer que eu também não menciono uma preocupação do momento, há por parte do presidente Bolsonaro um subjetivismo personalista na sua crítica ao legislativo, ao judiciário e à imprensa. Não? Falando como um oficial de cavalaria R2 do Exército Brasileiro, enfim, e de um mínimo de leitura de Clausewitz, a guerra é a ascensão aos extremos. Não? E é um pouco isto, é o que eu disse no meu último artigo, quem semeia ventos, colhe tempestades. O que está em jogo nisto? O que está em jogo é o capital simbólico do caráter e da competência dos atores políticos, públicos e privados. O escândalo é um redutor da confiança. Ele consome o capital social de confiança. Não? A Folha de domingo passado elenca 10 escândalos revelados pela Folha de Sarney a Bolsonaro. E aponta que a relação da Folha com os ocupantes do Palácio do Planalto tem sido sempre tensa, porque ela é fruto de uma visão crítica das coisas. E, naturalmente, tem a preocupação com esta ascensão aos extremos como um escândalo no exercício do poder. Bom, indo para o fim da minha exposição, e ligando isso ao tema que foi aqui discutido, a multiplicação dos escândalos, tanto os revelados quanto os inventados, tanto o falso quanto tanto o erro quanto o dolo, tem consequências para a democracia. Não? Diz o Bobbio, num belo texto, a democracia ha bisogno di fiducia. Democracia requer confiança. A confiança recíproca entre os cidadãos e a confiança dos cidadãos nas instituições. A multiplicação dos escândalos revelados ou inventados dificultam, como diz o presidente Fernando Henrique Cardoso, a reconstrução dos laços de confiança entre governo e governados. É aquela história que você citou da Hannah Arendt, não acredita em mais nada por conta daquilo que você recebe, que te transmite aquilo em relação ao qual você não se sente seguro. Isso gera a percepção do que um grande amigo meu, um professor italiano, chama de caquistocracia. Caquistocracia, o governo dos piores. Ele pega cada um dos... ele pega cada um dos componentes das virtudes do governo monárquico, aristocrático e democrático e diz, olha, em vez de ser o governo misto que reúne todas essas qualidades, pega todos os defeitos desses tipos de governo, bota junto e dá a caquistocracia, que é o governo dos piores. Não? Eu, uma vez, não resisti à tentação no governo de me perguntarem essas coisas que você não tem vontade de responder, e eu disse, olha, isso é uma questão caquistocrática, e fui embora. Mas, naturalmente, depois tive que lidar com a história. Ela gera, esta história,
das fake news, a descrença e a desconfiança nos atores políticos, na sua aptidão e integridade para mover e ampliar a capacidade de resposta das instituições públicas para atender às exigências da sociedade. E dificulta a criação do tal do centro, do common ground, não como diz o Fernando Henrique, que é o terreno comum, público e privado, na qual o interesse das pessoas se encontram e em nome da qual um país cria um destino nacional. Não? E Hobbes, que não se pode acusar de idealismo e que, naturalmente, é um homem duríssimo na avaliação das coisas, diz, olha, o que acaba com o bom governo é o espírito de facção. E isso não funciona. Bom, eu vou só fazer uma pequena consideração sobre a perspectiva do governante, que, naturalmente, uma parte da organização deste texto é a perspectiva reflexiva sobre o que está acontecendo e também a perspectiva, enfim, da mídia, tradicional ou não, da legitimidade do papel da imprensa na sua permanente postulação crítica àquilo que fazem os governantes. Não? Então, a primeira coisa que um governante precisa ter é coragem, não? Que é uma virtude forte, que é o sentimento das suas próprias forças para enfrentar o desafio de governar. O Hemingway, citado pelo Kennedy, em Profiles in Courage, diz que coragem é grace under pressure, não? Manter a compostura debaixo da pressão. Não sei se é o caso do atual ocupante do Palácio do Planalto. Bom, neste contexto, o empenho do governante é preservar o seu capital de confiança e de credibilidade da sua capacidade de apontar rumos. Bom, Stuart Mill, em On Liberty, que é um dos grandes livros sobre o tema da liberdade e que é uma grande defesa da liberdade de pensamento, de discussão, de imprensa, de diversidade, etc., etc. e tal, e de não abrir nenhum espaço para justificativas de conter esta liberdade, diz o seguinte: existe uma coisa chamada moralidade da discussão pública. O que é a moralidade da discussão pública? É a calma para ver e a honestidade para informar o que os antagonistas e suas opiniões realmente são, nada exagerando em seu descrédito e não dando as costas a nada que deponha ou se suponha depor em favor deles. O que significa não padecer as fake news e mensagens voltadas para a desqualificação, que é um procedimento que busca deliberadamente minar a integridade e a legitimidade do governante, o seu capital simbólico de reputação. As queixas do Fernando Henrique em relação à mídia, nos 4 volumes dos diários da presidência, traduzem o seu desconforto em relação ao que ele percebe como ausência de fairness. Então, muito especialmente em relação ao presidente como ele, que se dedicou a explicar continuamente a sua ação governamental na expectativa que o jornalismo investigativo levasse em conta a substância daquilo que ele estava dizendo. Agora, a moralidade da discussão pública não é a lógica da imprensa. Não? Na sua função de quarto poder, a mídia também põe esta postulação crítica como uma exigência
para a manutenção da sua legitimidade. Não? Nada incomoda mais a um jornalista de boa-fé a dizer que ele é chapa branca, não? Que ele está justificando o governo ser chapa branca, você gosta dele, e você não cumpre com as suas funções de uma postulação crítica, permanente e intensa. Não? E, por isso, essa tensão é permanente. Ela é fecunda para a democracia, sem dúvida nenhuma, como o exercício em público do poder comum. Mas ela é desconfortável para o governante que tende a se sentir injustiçado. Falo com experiência própria, não, de quem exerceu funções públicas e onde esse tema apareceu continuamente. Né? Por que não produz desenvolvimento em 3 meses? Porque o tempo do investimento é maior do que o tempo da mídia, etc., etc. É um relato, não é de má fé, corresponde ao fato. Não quero saber de nada. Não produziu desenvolvimento, não serve. Não? Talvez não sirva mesmo, mas não deixa de ser desconfortável. Não? O que fez no Ministério das Relações Exteriores? Fiz não sei quantas coisas. O que interessa é disso. Tirou o sapato para as autoridades norte-americanas 2 semanas depois do ataque terrorista. Adianta dizer que, olha, achei que não devia dar uma carteirada. O mesmo fez o chanceler da China, do Chile, e o chanceler da Rússia. Era um país que, naquele momento, estava ainda sob o trauma. Não adianta. Tirou o sapato, portanto, se tirou o sapato, não tem a vertebração necessária para exercer o cargo. Todo o resto entra em outro capítulo. Então, agora, digamos assim, é um pouco a regra do jogo. Agora, penso eu que, descontada esta sensibilidade pessoal, é claro que, para preservar a democracia e para ter uma preocupação salutar com o futuro, ela tem um papel fundamental de velar e combater. Obrigado. Bom, cumprimento, Celso. Eu acho que a reflexão é apropriada para essa questão. Como é que se relaciona governo, governante com a mídia, de modo geral, particularmente com a velha e tradicional imprensa, e entrando por essa nova noção da mídia social. Você tocou no tema do segredo, não? E eu acho que nessa relação governo e imprensa, talvez seja interessante você, nesse momento, fazer uma breve menção a um tema que chama a atenção. Não? Você insistiu na questão da liberdade. Na liberdade de imprensa é uma coisa fundamental, a liberdade de imprensa fundada na ideia de liberdade de opinião, enfim, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, todas essas liberdades, não? Existe um cuidado da Constituição brasileira e de outras constituições, quando dá o perfil dessa liberdade, em deixar bem claro, proibido o anonimato. Uma das características da relação governante com a imprensa, no entanto, é essa expressão usual que corre, não? Eu vou falar mais off-records. Essa expressão off-records chama um pouquinho a atenção. Ela não é bem anonimato, mas é um modo de você se esquivar dessa pesada responsabilidade que a liberdade traz. E a imprensa, por assim dizer, ela coopera um pouco com isso. Enfim, nesse ponto existe até um acerto não declarado entre
o governante e aquilo que sai depois. Esse anonimato faz sentido aí dentro. Não? Ele se dilui. Quando a gente pensa na nova mídia, isso é muito mais complicado. Não? É muito mais complicado porque, de um lado, você posta, não? Mas, de outro lado, também isso some dentro dessa postagem. Enfim, essa questão do anonimato como um ponto central da relação entre a política e a imprensa, me parece chama atenção. O que você acha? Pergunta difícil. Começo dizendo que também a imprensa se beneficia do segredo, que é o problema de não ter a obrigação de revelar as suas fontes. Não. As fontes de que se vale a imprensa também estão debaixo do sigilo da identificação de quem foi a fonte. No mundo acadêmico, a história de Chatham House Rules é um exemplo disso. Ou seja, você pode dizer o que você achar interessante dessa reunião, desde que você não atribua isto a uma pessoa. Não? Você tem o sentido da discussão, mas não a individualização. Acho que off the record, nada é off the record hoje em dia. Nada. Basta ver a novela A Dona do Pedaço para se esclarecer como não tem off the record. Agora, o off the record é uma modalidade de atenuar um pouco. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Não? A ideia do off the record, do ponto de vista de quem dá uma informação, é de dar à pessoa que a recebe uma contextualização mais ampla, para ela poder entender também o que está por trás do on the record. Não? Isto, naturalmente, partindo do princípio da boa-fé, objetiva e subjetiva, e nós todos sabemos da importância disso, porque todos apreciamos o Junqueira, que você, com toda a razão, evocou como um grande pensador do direito, não? E relevante. Então, enfim, faz parte dessa história essa dimensão. Vamos dizer assim, para usar uma expressão sempre lúcida do nosso eminente anfitrião, é uma regra de calibração. Tá bom, obrigado. Tá bom. Alguém? Podemos seguir, então? Rapidamente, só. Meu nome é Ricardo Campos, é a primeira vez que eu venho no encontro. Eu agradeço ao professor Tércio pelo convite. E também é sempre bom, eu moro na Alemanha já há muito tempo, eu trabalho lá na Faculdade de Direito de Frankfurt, e é muito bom viver no Brasil essa erudição que o senhor tem, que até mesmo na Alemanha começa a se desfazer. Então, ter essa erudição dentro da academia é uma inspiração para nós que estamos no começo, um pouco além do começo da academia. Eu gostaria só de retomar aqui um ponto que traz de volta o legado do professor Tércio para o nosso direito, uma parte do legado dele, que é com relação a um autor alemão chamado Niklas Luhmann. E no livro do direito que ele escreve, Direito da Sociedade, no último capítulo, que é um capítulo muito enigmático, ele fala sobre o escândalo. Ele toca justamente o ponto da palestra. E ele mostra que ali em 93 não tinha redes sociais. Ele fala de uma tensão que passa a existir através do escândalo com a positividade do direito. Ele fala que a criação do direito passa a ser não mais pela positividade, no sentido de olhar para trás, de uma hipótese jurídica, uma norma jurídica, mas da evidência da violação do direito, que o escândalo traz à tona. Ele usa a expressão Evidenz der Rechtsverletzung. E com isso surgiu no direito uma nova direção de pesquisa, muitos livros publicados, que é o direito global fragmentado.
que ele se locomove, principalmente nos direitos humanos, através do escândalo. Praticamente, você não pode falar de direitos humanos sem falar de escândalo. Isso caminha praticamente junto. E as redes sociais trouxeram outra dimensão para o escândalo. Né? O Luhmann está escrevendo isso quando as mídias, BBC trazia os escândalos, agora imagina hoje. Mas existe também outra face dessa tensão da positividade, que é da tensão entre positividade e escândalo na formação do direito, que não foi refletida por ele, que talvez seja algo que talvez explique muito bem o mal-estar social que a gente vive hoje, com esse debate todo de fake news, com a degradação da democracia só no Brasil. Isso é um movimento global, quer dizer, tem mais um lado estrutural do que um lado de um acontecimento periférico. Né? E aí a minha pergunta ao senhor, retomando essa questão do escândalo e a aceleração, que é um conceito na sociologia hoje na Alemanha muito utilizado, todos aceleração, vários livros com esse título. Não haveria uma certa incompatibilidade da estrutura tradicional democrática, da positivação, ligação entre parlamento e o judiciário através da norma jurídica? Não haveria uma incompatibilidade com essa aceleração trazida pelas redes sociais e, em especial, com a ligação através do escândalo, nessa dimensão de formação do direito? Olha, muito boa, muito pertinente a sua pergunta. Acho que o Tércio responderá melhor a essa questão. Mas eu só quero fazer um ponto, que é, naturalmente, que no caso dos direitos humanos, o escândalo é um capítulo de mobilização de interesse em torno da matéria, não? Enfim, a afirmação do papel dos direitos humanos no plano interno e internacional passa pela divulgação dos escândalos da ausência da sua tutela. Desde coisas, enfim, como é o caso do Tribunal de Nuremberg e da explicitação do que é o genocídio, seja na perspectiva das vítimas que padecem o mal. Então, este penso eu, com toda a razão, um caso em que o papel crítico da mídia tradicional e nova, em matéria de direitos humanos, no mundo globalizado, tem um efeito positivo e muito mobilizador. Eu acho que você traz aqui um acréscimo significativo. Agora, o Luhmann é um grande estudioso de como você legitima as coisas pelo procedimento. Então, como é que você legitima pelo procedimento quando as bases de fato em torno dos quais os procedimentos foram construídos corresponde ou não aquilo que os procedimentos se destinavam. E aí você tem razão. Tem a história do tempo, você tem... Enfim, acho que o tempo, não, a discussão do tempo ou dos diversos tempos é um dado importante nesta análise. E como diz o Heidegger, que é um pensador que o Tércio gosta, mas eu não gosto, a realidade é resistenciabilidade. Isso em alemão soa melhor, Tércio. Eu não sou capaz de lembrar. A realidade é resistenciabilidade. O que caracteriza a realidade é que ela resiste. Ela resiste a você, ela resiste à sua vontade. Ela é um fato da vida. Então, isso também merece estudo, mas o Tércio vai fazer. Antônio Penteado Mendonça, é a primeira vez que eu venho no evento. Fiquei muito contente quando o Tércio me convidou numa discussão sobre imprensa na TV Cultura. E eu queria fazer uma colocação meia mitológica, meia pragmática.
Paris tem o direito moral garantido por uma deusa de receber Helena em troca de votar na deusa como a mulher mais bela do mundo. Paris vai a Esparta, pega Helena, Helena aceita o seu destino de ir embora com Paris, porque a deusa tinha dito que ela tinha que fazer isso, e Agamenon, irmão de Menelau, o marido traído, rei de Micenas, usa aquela transação jurídica absolutamente legalizada, porque feita por uma deusa, e transforma num escândalo, com o qual ele promove uma guerra de expansão dos gregos e destrói Troia. E o dado mais curioso nessa história inteira é que o único final feliz é o de Helena com Menelau. Helena, 10 anos depois de guerra, vivendo maritalmente com Paris, se atira aos braços de Menelau, que recebe Helena e os dois voltam para Esparta e vivem felizes, enquanto Agamenon tem uma morte trágica, Heitor tem uma morte trágica, Aquiles tem uma morte trágica, Medeia tem uma morte trágica. Então, o que é a moral? E onde é que a imprensa se coloca dentro dessa questão moral, que todo mundo adora dizer a moral, mas o que é a moral dentro da regra do jogo e na criação do escândalo? Olha, é uma ótima pergunta para a qual eu não tenho uma resposta. A única saída que eu diria é o seguinte, né? Amor omnia vincit. Essa mulher deve ter sido tão encantadora que encantou a um, encantou a outro e viveu feliz com os seus 2 sucessivos maridos. Não é uma resposta, é só uma saída. Tá bom, muito bom. Bom, acho que a gente pode continuar, mas a propósito do amor, lembrando o professor Antônio Cândido, uma vez conversando comigo, discutindo coisas da vida, ele me disse o seguinte: Tércio, o amor é uma coisa tão grande que nos faz cometer as maiores baixezas.